Olá, olá pessoal, eu sou Carla Andrade, sou a professora que vai ficar com vocês nessa aula sobre piscicultura. Eu sou engenheira de pesca, tenho mestrado em geologia marinha e agora estou cursando doutorado em oceanologia. Hoje vamos conversar sobre a piscicultura de um modo geral, os aspectos, os tipos de cultivo, a qualidade da água, com ênfase na tilápia. Vem com a gente, espero que gostem. E o que é a piscicultura? Ela consiste em uma das linhas de atividade da aquicultura, que é o cultivo de organismos aquáticos, que são organismos que passam uma parte do seu ciclo de vida na água ou toda a sua vida na água. Neste caso, a piscicultura engloba o cultivo exclusivo de peixes, que podem ser de água doce ou salobra ou mesmo água salgada. Atualmente é uma das atividades econômicas que mais cresce e se desenvolve. O objetivo da piscicultura é oferecer uma fonte de proteína para a população, pois atualmente pescado proveniente da pesca extrativista, ou seja, da pesca comercial, vem sendo reduzido ao longo dos últimos anos. A atividade de cultivar peixes, ela pode proporcionar o desenvolvimento econômico de regiões, países e continentes. Também pode gerar emprego e renda, além de ser considerado uma das carnes mais saudáveis para o ser humano consumir. Atualmente, o peixe mais cultivado no mundo é a tilápia. Ela chegou ao Brasil em 1970 através do Departamento Nacional de Obras contra a Seca, o DENOX, que iniciou oficialmente o peixamento de açudes e fomentou o desenvolvimento da espécie no Brasil. O cultivo da tilápia ganhou uma ascensão especial a partir do momento que foi desenvolvida a técnica de reversão sexual, a partir da utilização de hormônio para masculinização e fornecimento de recrutas monossexos, favorecendo a ampliação da produção no Brasil. Atualmente, em 2020, o Brasil se tornou o quarto maior produtor de tilápia do mundo, segundo a Peixe BR 2020. A nível mundial, com aumento da produção nos últimos 6 anos de 38,7%, sendo a tilápia responsável por 60% dessa produção, ou seja, 486.155 toneladas de produção de peixes no país. A região sul do país é a que mais se destaca, com o Paraná na liderança, com 166 mil toneladas de tilápia produzidas. Existem diversos tipos diferentes de piscicultura, de maneiras de cultivo, como falamos anteriormente. Eles são classificados de acordo com alguns critérios, como veremos a seguir. Primeiramente, quanto ao número de espécies. Ele pode ser um monocultivo ou um policultivo. No monocultivo, é realizado o cultivo de apenas uma espécie de peixe. Já no policultivo, de 2 ou mais espécies que estejam associadas entre si. E também podem ser espécies de peixes, moluscos, algas, pertencentes a níveis tróficos diferentes, auxiliando o manejo ideal da qualidade da água no viveiro, ou seja, também chamado de policultivo multitrófico, pois atua diretamente equilibrando a cadeia trófica no ambiente aquático. Como esse exemplo a seguir, temos uma imagem que representa um cultivo de peixes e algas que estão interagindo entre si, colaborando naturalmente para a qualidade da água. Também vemos nessa imagem atuando um cultivo de mexilhões. Então, essa associação de 3 espécies, 3 tipos de organismos diferentes, auxilia
a manutenção da qualidade da água, diminuindo a necessidade de manejo das variáveis físico-químicas que mantêm a água ideal para a sobrevivência das espécies. Um segundo critério está relacionado à produtividade do cultivo. Por exemplo, temos um número de indivíduos por área ou volume, sendo a quantidade de organismos por metro quadrado ou metro cúbico definindo a densidade de estocagem. Outro fator que também é levado em conta é o nível de tecnificação do sistema. Ele pode ser do tipo extensivo, do tipo intensivo ou do tipo semi-intensivo. O sistema extensivo, ele utiliza poucos organismos por metro quadrado e a água, na maioria das vezes, é apenas reposta para compensar as perdas por infiltração ou evaporação. A alimentação dos organismos não é de forma planejada, e sim de maneira natural. No sistema extensivo, ocorre uma produtividade natural de matéria orgânica. É uma cultura de pequena intensidade, com uma baixa densidade populacional, poucos peixes por metro quadrado ou metro cúbico, e não se utiliza ração comercial. Neste sistema, a alimentação dos organismos não é de forma planejada e, por vezes, se utiliza rações de fabricação caseira, além de pouca ou nenhuma medição dos parâmetros da qualidade da água ou biometrias de acompanhamento. Esse tipo de produção não apresenta nenhuma tecnologia, são praticadas para a subsistência das famílias e apresentam um baixo status socioeconômico e cultural. O outro sistema é o semi-intensivo. A diferença desse sistema para o primeiro exemplo é que nesse tipo de cultivo a produtividade é maior. É ofertada aos peixes uma certa quantidade de ração e geralmente possui uma ou mais espécies economicamente viáveis que são cultivadas juntas. Os viveiros, nesse tipo de cultivo, eles são pouco planejados, fazem uso de uma certa quantidade de fertilização orgânica e o monitoramento da qualidade de água é mínimo. Complementa-se o alimento natural com rações artificiais. Já o sistema intensivo, ele é pensado em realizar o cultivo de peixes sob a via de uma maior produtividade. Este modelo, ele requer o planejamento de todas as etapas, ele requer também um maior nível de tecnologia e os seus tanques de viveiros, eles são planejados e adequados à espécie a ser produzida. Ele é realizado com o cultivo de uma única espécie. Necessita de um manejo alimentar adequado, totalmente controlado, com alimentação à base de ração e condizente com a idade e peso da espécie cultivada. A qualidade da água também é monitorada frequentemente, já que a alta densidade de estocagem requer uma oxigenação constante da água. Eles podem ser praticados em viveiros escavados, semi-escavados e confeccionados em alvenaria ou lonas. As características dele é que ele apresenta grande densidade populacional de peixes, alimentação artificial. A desvantagem é que ele é favorável ao surto de algumas doenças e os peixes estão submetidos a um estresse crônico. Essa imagem nos mostra um resumo dos 3 principais tipos de cultivo quanto ao povoamento, ou seja, a densidade de peixes cultivados: o extensivo, o semi-intensivo e o cultivo intensivo. Temos ainda o tipo de cultivo super intensivo, que não está contemplado nessa aula hoje. Veremos em uma próxima etapa. Um terceiro critério para se diferenciar os tipos de cultivo na piscicultura é em relação à água.
Veremos agora o sistema de cultivo aberto. Neste sistema, a água utilizada ela é diretamente proveniente do meio natural, rios, lagos, açudes, represas e o mar. Os organismos são contidos em estruturas de cultivo, como gaiolas e tanque-redes. Nestes casos, não é necessário o bombeamento da água, facilitando assim o controle das variáveis físico-químicas e a manutenção da qualidade da água no cultivo. Uma outra forma de cultivo em relação à água é o sistema semi-fechado. A água é direcionada às unidades de cultivo, ou seja, viveiros e tanques, por meio de uma bomba ou da gravidade. Essa água, ela pode ter parte recirculada no sistema ou mesmo ser um fluxo contínuo, assim como ocorre nos sistemas Raceway, que são adotados em sistemas superintensivos de produção de peixes, como exemplo na produção de trutas ou tilápias. No tipo de sistema fechado, a água pode ser totalmente reutilizada durante um ou até mais ciclos produtivos. Para isso, ela passa por sistemas de tratamentos mecânicos e tratamentos biológicos. Estes sistemas de tratamento têm como objetivo criar peixes em alta densidade, com uma recirculação de água, assim como é o caso do sistema de recirculação aquícola, indicados como berçário para peixes redondos, no caso tambaqui e alguns híbridos, tilápias e camarões de água doce. E outros sistemas de cultivo fechado são os sistemas de criação de Side Point Raceway e também Wide Point Raceway, que podem ser implantados em viveiros escavados. O sistema Deckel, desenvolvido em Israel e difundido em vários países, serve como um bom exemplo de um sistema de recirculação utilizado no cultivo de tilápia. Em relação à nossa espécie-alvo da aula, a tilápia, ela está entre os peixes mais consumidos no mundo. Elas estão na segunda posição, apenas atrás da carpa. Compõem algumas espécies de peixes da ordem Peciformes, família que dispõe de 4 gêneros, sendo o mais utilizado para a produção comercial o gênero Oreochromis, da espécie Oreochromis niloticus, ou tilápia do Nilo. As imagens a seguir mostram exemplares de algumas espécies de tilápia. A tilápia do Nilo, que tem sua origem no continente africano. Elas foram introduzidas no Brasil em 1970 pelo Denox e se adaptaram muito bem às condições ambientais no nosso país. A tilápia de Moçambique, também de origem africana, e ela tolera maiores teores de salinidade do que as outras espécies de tilápia. A tilápia azul, Oreochromis aureus, ela possui este nome por sua coloração mais azulada, e ela cresce bem mais do que as 2 espécies anteriores que mostramos. A tilápia tailandesa ou chitralada, que também é de um grupo de tilápias do Nilo e foram levadas do Egito para o Japão. Além das espécies diferentes de tilápia, também dispomos de algumas variações criadas em laboratório, alguns tipos de tilápia híbrida que são bastante utilizados nos cultivos, como é o caso da tilápia supreme e da tilápia vermelha, que foi desenvolvida através de um programa de melhoramento genético nas Filipinas, denominado GIFT. Esses híbridos, eles foram criados para disporem de uma maior tolerância às variações de salinidade e têm sua resistência aumentada durante seu desenvolvimento. Pesquisas com o objetivo de desenvolver híbridos cada vez mais resistentes e que toleram salinidades maiores. Em relação às exigências das tilápias para um excelente crescimento,
Um dos itens que deve se levar em conta é a exigência nutricional delas, para que o processo de produção seja bem sucedido. Assim, a alimentação deve ser destinada às tilápias em quantidade e qualidade adequada para atender às exigências nutricionais de cada uma das espécies citadas, atender às exigências por idade e por sistema de cultivo, sempre buscando o melhor desempenho produtivo e reprodutivo dos peixes cultivados. Outro ponto importante é considerar os parâmetros da qualidade da água. Para produzir os peixes, além de um adequado planejamento da sua produção em todas as fases do cultivo, é necessário conhecer as particularidades da espécie cultivada, por exemplo, quanto à sua tolerância ao oxigênio dissolvido, a temperatura e outras variáveis fisicoquímicas, para que você tenha condições de controlar a qualidade da água dos viveiros. Isso é de grande importância para o bom desenvolvimento dos organismos aquáticos e para uma produção economicamente viável. No caso das tilápias, são peixes bastante resistentes, que se adaptam bem a diferentes condições de qualidade de água. Toleram baixo nível de oxigênio, toleram uma ampla variação da acidez, da alcalinidade na água, crescem e se reproduzem em diferentes salinidades e também toleram altas concentrações de amônia tóxica. Dentre esses parâmetros fisicoquímicos, vamos iniciar falando do oxigênio dissolvido. Esse gás é essencial à sobrevivência dos organismos aquáticos, como peixes, camarões e etc. Também é essencial à realização de diversos processos biológicos que ocorrem nesses ambientes. Ele pode ser obtido através da difusão direta ou fotossíntese. Também podemos promover a aeração através de aeradores ou sopradores mecânicos, com o objetivo de aumentar a concentração de oxigênio dissolvido na água, principalmente durante a noite, onde ocorre uma queda natural da concentração do oxigênio dissolvido. O oxigênio dissolvido ideal, ele é fornecido em quantidades maiores que 5 mg por litro. Deve ser mantido este valor para resultar em melhores taxas de crescimento e evitar a mortalidade dos peixes. Um outro parâmetro importante é o pH. Significa potencial hidrogeniônico. Ele está representado numa escala logarítmica que mede o grau de acidez na água, o grau de neutralidade ou de alcalinidade em qualquer solução. O pH varia de acordo com a temperatura e com a composição de cada substância, concentração de ácidos, de metais, de sais e etc. A escala do pH compreende vários valores de 0 a 14, sendo que o valor 7 é considerado o valor neutro. O valor 0 representa acidez e o valor 14 representa alcalinidade máxima. No caso das tilápias, o ideal é que o pH fique entre os valores de 6 e 7,5, conforme vimos em tabelas anteriormente apresentadas. Outros parâmetros importantes são a alcalinidade, que indica a presença de sais minerais dissolvidos na água, tais como carbonatos, bicarbonatos e etc., medidos em miligramas por litro. Já a dureza está relacionada à presença de sais de cálcio e magnésio na água. É também dada em miligramas por litro e indica, quando se faz análise da água, se ela contiver valores entre 55 e 200, a água é considerada de boa qualidade. Também temos a amônia, que, se encontrada em concentrações elevadas, pode inibir o crescimento dos peixes. Ela resulta da relação entre temperatura e pH da água. Ainda a temperatura é um dos parâmetros mais importantes.
Ela influencia diretamente nos processos químicos e biológicos existentes em um cultivo. Todas as atividades fisiológicas dos peixes, como respiração, digestão, reprodução e alimentação, estão diretamente relacionadas com a temperatura da água. Para tilápias, o conforto térmico ele ocorre em temperaturas entre 22 e 32 graus Celsius. Temperaturas abaixo de 26, as tilápias reduzem a sua alimentação. Um outro parâmetro é a coloração da água. O cultivo pode acontecer tanto em águas mais claras quanto em águas mais esverdeadas. As águas claras apresentam uma baixa produtividade nos viveiros e devem ser corrigidas através de fertilização. Já viveiros com água de cor verde é mais indicado para a criação de peixes como carpas e tilápias, pois são peixes filtradores. Outro parâmetro físico é a turbidez. As águas turvas não são consideradas de boa qualidade para a aquicultura, pois elas impedem a penetração da luz solar e afetam a fotossíntese, que é responsável pela produção do oxigênio na água. Geralmente, as águas barrentas têm grande quantidade de partículas e inorgânicas também, e podem ser nocivas aos peixes em altas concentrações. O oposto da turbidez é a transparência da água, que é um fator de grande importância para a piscicultura. Está relacionado com a capacidade da passagem de raios solares na água. A transparência pode ser influenciada pela profundidade e pela turbidez. Quanto mais fundo o viveiro, mais barrenta poderá ser a água e menor será a incidência de luz, portanto, poderá prejudicar mais a produção de peixes. A aferição da transparência é realizada através de um equipamento chamado disco de Secchi, conforme consta na imagem. Quanto maior a visibilidade do disco de Secchi, quanto mais profundo for possível avistá-lo dentro da água, melhor a transparência da água. Esta imagem nos mostra como atuar dependente do resultado da transparência da água obtido pela aferição via disco de Secchi. Agora vamos encerrar a primeira parte dessa aula. A segunda parte seguirá no próximo vídeo. Até lá e espero que gostem!